Bom dia a todos. Vamos ver a importância da manutenção do equipamento de rega. A importância da manutenção destes equipamentos é fundamental para termos um bom sucesso na seara que vamos semear dentro em breve. Estes equipamentos bem dimensionados são a base do sucesso. Temos que preparar o acesso à água, porque sem água, durante toda a campanha, por mais bom equipamento que tenhamos, vamos ter sempre problemas de falta de água. E temos o mais importante de tudo, é assegurar a prontidão dos equipamentos. E o que é a prontidão dos equipamentos? No fundo, é ter a certeza que quando nós queremos regar, o equipamento rega. E isso faz-se ao longo da campanha, mas principalmente uma boa preparação antes da campanha e evitar ao máximo os riscos que normalmente são por falta de manutenção, etc. Vamos também avaliar quanto é que custa a falha de rega para vermos o que é que devemos investir em manutenção. Portanto, vamos ver também manutenções, substituições preventivas, auditorias hidráulicas e energéticas e os testes antes da sementeira. Na manutenção, só um equipamento bem mantido é que rega. Os sistemas de bombagem são fundamentais porque sem água nada feito. O equipamento de rega deve ser bem estruturado, uma boa dimensão quando é novo. Temos também que preparar bem os sistemas de fertirrigação. O sistema elétrico é normalmente esquecido e ele dá origem a imensos problemas ao longo do ano. E temos que manter o terreno, prepará-lo, porque dependente, normalmente, principalmente se é uma questão de pivôs, que é onde nós vamos concentrar agora esta apresentação, tem muitos problemas de prontidão se o terreno não estiver bem preparado, se não estiver bem mantido, etc. A nível do intervalo entre as campanhas, que é este caso que estamos nesta fase, devemos verificar a tubagem. A tubagem vai se degradando ao longo dos anos e, sendo ela uma forte componente da estrutura de um pivô, deve ser verificada para ver se é preciso substituir entre campanhas e não esperar que caia para o chão, porque normalmente quando o pivô cai tem a ver com a tubagem principal, que é no fundo o esqueleto que suporta todo este peso do pivô. Portanto, ter a noção de que ele tem uma vida finita e devemos mudá-lo antes dele cair. Devemos verificar as espinhas dos espadores quando temos bombagens às superfícies e bombas de eixo horizontal. Verificar se o pressostat estão a funcionar. É fundamental para saber depois, ao longo da campanha, como é que vai variando a pressão. Temos que ver os sinoblocos das bombas. A vibração que vai havendo nas bombas tem a ver com desalinhamentos e às vezes com a perca dos sinoblocos. O sinobloco são os equipamentos que estão entre as duas partes mecânicas da bomba e do motor e a parte de apoio ao solo, que normalmente são feitos em materiais não muito duros, como borrachas ou etc., para que não possa transmitir tantas vibrações ao equipamento. Temos que verificar o acesso à água, saber se é uma bombagem de rio, se temos acesso, limpar essa zona de onde faz as captações e a pressão na zona da bombagem. Depois, durante a campanha, devemos manter também, a nível de diminuição dos riscos de pressão, ter um registro das pressões, ver se há ruídos novos, porque normalmente são eles que dão origem depois a bombas partidas, etc. Temos que ver faltas de acesso à água, entupimentos nas condutas e verificar se temos níveis freáticos deficitários, se temos um ano perigoso, se temos que ter uma preparação para termos falta de água no fim da campanha e como é que devemos prepará-lo. Antes da campanha, no equipamento de rega, devemos primeiro verificar se os dados do projeto ainda são os dados que estão a ser utilizados. Muitas vezes compramos o equipamento e estamos a utilizar os esquemas de dotação que vêm nos projetos e, na prática, já não estamos a utilizar essa água porque já houve desgaste nas bombagens, nas turbinas, há entupimentos das condutas e o próprio projeto já não está como ele estava preparado. E, portanto, é preciso verificar se o que estamos a aplicar é exatamente aquilo que estava previsto no projeto. Devemos mudar os óleos de todas as rotoras, substituir em alguns casos, noutros a testar, que é o caso das rotoras das rodas, e nos motores elétricos normalmente deve-se mudar, a quantidade de óleo é muito pequena e para evitar a manutenção de alguma água dentro do motor. Nas rotoras, que já é mais óleo, normalmente o que fazemos é tirar a água e fazer os níveis voltar ao normal. O centro do pivô e a pistola devem ser emassados. A própria pistola deve ser aberta à eletroválvula para reparar. Nas coberturas, verificar se as eletroválvulas estão soltas.
Os pré-estados, muita impressão, e a pressão dos pneus. A pressão dos pneus é uma coisa que se vai despejando ao longo do ano e deve-se atestar a pressão dos pneus, porque não só destrói o pneu se estiver com pouca pressão, como tem tendência depois a ter uma velocidade diferente e depois de destruir-se o pneu se ele não tiver em pressão. Durante a campanha devemos ver os nebulizadores semanalmente e verificar se há percas de pressão desde a bombagem até ao último nebulizador. Devemos fazer este registro das pressões para termos a certeza que não está a haver um decréscimo de pressão, porque normalmente é isso que acontece quando os níveis refrigerados que baixam, quando temos menos acesso à água, quando toda a gente está a regar à nossa volta, normalmente temos menos água disponível e temos de ter prevenção sobre isso. E, portanto, devemos também fazer uma descarga final nas condutas, pelo menos 15 em 15 dias, para tirar alguns obstáculos, para tirar algumas lamas que se vão ficando dentro da conduta. Vamos aqui ver os dados técnicos que devemos confirmar. Temos uma base de uma pressão mínima que é preciso ter na bombagem, uma pressão mínima que é preciso chegar ao pivô, e temos a volta que nós temos no pivô. Devemos confirmar que muitas vezes mudamos uma retora, esquecemos que temos retoras de alta velocidade e baixa velocidade, e portanto o número de horas a 100% é fácil de verificar e deve ser verificado de vez em quando para ter a certeza que não temos surpresas. E, portanto, depois confirmar com o caudalímetro se, por exemplo, a 50% chega a 5,8 mm ao chão. Se estas pressões forem consideradas, forem calculadas e estiverem certas, podemos esperar uma campanha sem problemas. Mudança do óleo. Temos aqui o óleo do motor elétrico, que deve ser totalmente retirado, pois é uma quantidade muito pequena e é um óleo que se degrada com muita facilidade. Lubrificação do centro dos pivôs. Aqui é como uma bomba de amassar, porque convém haver sempre alguma massa para que não haja prisão e os habituais estalos com força, que é o ferro, a não ter uma boa lubrificação. Isto basta uma vez por ano, nesta época. Temos o pré-stato nas coberturas totais, é muito importante para fazer o arranque e fazer as seguranças de quando as válvulas não fecham. Temos que verificar se a válvula de retenção está em condições, se não há percas de água. E aqui a válvula de escape é muito importante por causa dos golpes de ariete e para a saída de algum ar que se encontra na conduta. Temos que verificar os nebulizadores. Os nebulizadores, muitas vezes, o grande problema é quando eles estão meio entupidos. Porque quando estão totalmente entupidos, numa imagem como esta, dá perfeitamente para ver que há aqui um intervalo. E para isso, devemos pôr também os copos no chão para verificar. Os aspersores, a mesma coisa. Muito cuidado, porque eles também têm desgaste e degradação e devemos ter o máximo cuidado para os manter em ótimas condições. Nós instalamos esta torneira, no fundo, que fazemos para fazer as descargas ao longo do verão. É muito simples, é uma torneira que é posta aqui, todos os pivôs normalmente têm estas tubagens finais e tem estes dois cordéis que depois com um gancho, nós no fundo, durante 10 minutos ou 5 minutos, de vez em quando abrimos e sai uma descarga com muita velocidade que arrasta as partículas que estão dentro da tubagem e evita-se que elas voltem para os nebulizadores. E, portanto, é uma solução simples de aplicar e que resolve muitos problemas. Sistema de efeito de irrigação. Temos manutenções preventivas, as tubagens e abraçadeiras, limpezas de depósitos, mudanças de óleo da bomba doseadora, válvulas de retenção, proteção física dos depósitos. Durante a campanha, temos as lavagens abundantes após a utilização, bomba e tubagem do pivô e verificar a concentração máxima da aplicação, para nunca ultrapassarmos os 0,4%, para não destruirmos os galvanizados e mesmo não poder não queimar o milho. Portanto, na válvula de retenção, nas bombas doseadoras, é muito importante para quando o pivô para ou quando há alguns problemas, nunca haver percas do nosso adubo para dentro da bombagem e também quando há falta de pressão dentro do pivô, pode haver também o retorno de água para dentro do depósito. Portanto, nos dois sentidos, temos que ter o cuidado de ter a certeza que não há esse perigo. Devemos pôr abraçadeiras novas todos os anos. Normalmente há algumas percas de azoto, de solução acetada, que degradam estas abraçadeiras e normalmente é por aqui que se despipa os tubos e isso é perigosíssimo. O filtro da adubação é muito importante porque ela deve ser limpa frequentemente, porque há muitas impurezas nas adubações e essas são muito perigosas
porque depois podemos estar a pensar que estamos a injetar uma quantidade de adubo e estamos a injetar outra. Normalmente, durante o inverno, o que se deve fazer é fechar os depósitos e tirar as tubagens, por causa de não apanharem geada e frio, que depois destrói os tubos, e, por prevenção, tapar este bujão. Devemos também, se pudermos, evitar que os depósitos fiquem em zonas que possam ser partidos ou encostados ou por gado ou por máquinas que passem e, portanto, sempre possível proteger bem os depósitos de forma a não ter perigo de darem pancadas, que pode abrir uma racha e, portanto, é muito perigoso depois a perca deste produto. No sistema elétrico é fundamental verificá-lo, pois ele realmente é a base de todo o sistema para poder andar e não termos falhas durante a campanha. Antes da campanha devemos ver se durante o ano que passou houve desgastes, se houve alguns fios ardidos, se há aquecimentos nas linhas. Devemos verificar tensões, limpeza dos insetos. Hoje em dia é difícil manter as caixas limpas. Têm sido proibidos quase todos os inseticidas para pôr dentro das caixas elétricas. Hoje estamos a utilizar a naftalina, que afasta os insetos e, portanto, no fundo são umas bolas que se põem dentro das caixas e isso resolve bastante dos problemas. Devemos fazer um aperto a todos os cabos elétricos que estão perto dos motores e nas caixas e, se possível, uma termografia que, no fundo, é verificar se há aquecimento ou não na zona de contacto entre os fios. Durante a campanha temos que ter muito cuidado, principalmente à noite, que temos tensões muito baixas, pelo menos aqui na zona do Ribatejo. Verificar se essas tensões estão nas seguranças dos próprios equipamentos, de maneira que eles não fiquem a trabalhar quando as tensões baixam muito. Portanto, devemos pôr no mínimo 360 volts para não termos problemas de destruição dos equipamentos quando a tensão baixa muito. Temos que verificar a estanquecidade das caixas e verificar se há condensações ou não. Acontece muitas vezes que nós temos umas caixas que entra alguma umidade e depois condensam-se dentro das caixas e isso é um problema. Temos que verificar sempre se não há entrada de água para dentro das caixas. E se por acaso houver uma impossibilidade de estanquecidade, então é preferível que ela seja bem drenada para que a caixa possa despejar o mais rápido possível. Devemos registrar as horas de trabalho porque é assim que podemos comparar e fazer medições daquilo que estamos a utilizar, de água e de consumos energéticos. Devemos confirmar as faturas daquilo que temos faturado e aquilo que realmente gastamos. Para isso devemos ter relógios e manter um consumo do equipamento de forma a poder verificar que não houve desvios e que os relógios não estavam errados. Portanto, uma casa de bombagem deve ter uma limpeza o mais eficaz possível. Vemos a importância do arejamento, que deve ser feita desde o interior. Normalmente isto é uma ventilação passiva, portanto, neste caso, esta casa de bombagem tem uma rede no chão e depois tem uma rede na parte mais superior, e o que faz uma ventilação natural pelo aquecimento do próprio ar. É muito importante esta ventilação para podermos ter depois umas caixas que não aumentem muito a temperatura e que as condensações também não sejam tão fortes. As caixas limpas também no interior, é muito importante. Aqui há problemas dos apertos, das ligações. Todos estes parafusos devem ser reapertados anualmente, porque temos aqui muitos contactores e isto é aqui que começam os problemas de aquecimento. E quando começa a aquecer uma destas ligações, o problema que se põe é que cada vez é mais forte e começa a ter problemas cada vez mais graves. Quanto a horas, quando não temos outro tipo de registros, o ideal é estes conta-horas, que não são muito caros e que, no fundo, vão-nos marcando o número de horas que estamos a trabalhar por anos ou por semana, etc. E podemos ir fazendo uma manutenção destes equipamentos e saber o que é que estamos a gastar ao longo da campanha. Se possível, devemos ter um analisador de consumo por equipamento para podermos fazer a manutenção e saber o que é que estamos a gastar em cada equipamento. É muito importante porque normalmente temos desvios de produção de consumos nos equipamentos e isso muitas vezes tem uma razão de falta de manutenção e de algum problema que podemos evitar. E, portanto, se houver um registro unitário de cada consumo, é muito fácil depois perceber qual é o problema que temos e tentar detectá-lo. A nível do terreno, devemos ter o máximo cuidado com a campanha, antes da campanha, com a correção dos rodados. Os rodados são o problema número 1 dos pivôs. Quando eles não estão preparados, conseguimos ter um verão normalmente cheio de problemas. Se prepararmos bem entre as campanhas, podemos ter um verão descansado.
A correção dos rodados já vamos ver mais à frente. Temos que fazer os enchimentos. O terreno, principalmente na zona onde temos os pivôs. Este é um dos assuntos mais críticos da manutenção dos equipamentos, da preparação de uma campanha sem problemas, e temos que ver o que é que se deve preparar antes e durante a campanha. Temos os rastros. Os rastros têm a ver com o percurso onde o pivô passa todos os anos. Este é o problema número 1 dos pivôs. A incapacidade, normalmente, que eles têm de, muitas vezes, a conseguirem andar, conseguirem cumprir o programa que nós tínhamos preparados para eles. E, portanto, ao longo da vida de um pivô, quanto mais bem conservado tiver o local onde eles transitam, menos problemas vamos ter ao longo do percurso. E, portanto, normalmente ficam sempre rastros de um ano para o outro e devem ser corrigidos. A nossa abordagem tem sido nos últimos anos, logo que acaba a campanha, tentar corrigir o local onde passou o rodado. Temos uma charrua das vinhas que faz uma reviragem de toda a lama que está na zona, e isso faz com que o camalhão volte a estar perto da zona do centro do pivô. Isto é feito por 2 vezes, em condições normais, não haver excesso de profundidade, não haver problemas muito graves de atascamentos no ano anterior. Temos que preparar com areião, temos que preparar com brita as zonas mais críticas onde todos os anos esses pivôs atascam. Nesses sítios deve ser o cuidado de abrir uma caixa e despejar areião para poder evitar que os pivôs normalmente atascam sempre no mesmo sítio, e por isso devemos ter capacidade de prevenir esses sítios que não é a totalidade do pivô. E, portanto, na totalidade do pivô podemos fazer esta correção com uma charrua de discos, e no resto das zonas mais críticas onde há atascamentos, então aí prepará-lo com algum material mais grosseiro para não termos atascamentos. E ao longo dos anos vamos eliminando essas zonas mais críticas, que muitas vezes não é a totalidade dos rodados. Aqui está o exemplo de depois de passar com esta charrua de discos virada para o interior, de calcamos por 2 vezes, o pivô passa a seco antes de começar a campanha e no fim da campanha. Fazemos isto por 2 vezes e conseguimos fazer uma zona mais alta que fica corrigida. A base de tudo tem a ver com a drenagem. A manutenção de toda a terra, a nível agronómico e a nível técnico, tem muito a ver com a drenagem. A drenagem é o problema número 1 de Portugal. Muitas vezes convencemos que o problema é da rega. Portugal tem muito boa água, tem muita quantidade de água com disponibilidades. Raramente temos zonas com falta de água. O que temos em excesso em Portugal é zonas mal drenadas, e isso é a grande limitação agronómica para as produções mais baixas, para dificuldades, para doenças, etc. E na rega também a drenagem é essencial, porque admitindo mesmo que no verão chova menos no sul, temos sempre o problema de alguma rega não muito equilibrada, e, portanto, há sempre alguma drenagem necessária para que o excesso de rega possa não vir a prejudicar a cultura. E, portanto, devemos evitar ao máximo os rodados no fim da campanha. Esses rodados normalmente vão prejudicar no ano seguinte, portanto, tentar evitá-los. E muitas vezes a drenagem pode ser feita só em zonas críticas. Por exemplo, nestes 2 pivôs foi só esta zona que está aqui atracejado que foi drenado internamente com tubos de drenagem. E todo o resto do pivô não foi necessário, porque a própria inclinação do terreno faz com que a água vá para estas zonas mais baixas. E, portanto, com muito menor investimento, conseguimos ter um pivô pronto a semear mais cedo, a um pivô que tinha estas zonas que normalmente tinham percas de produção enormes, que atascavam quando as rodas passam nesta zona. E, portanto, o que fizemos foi uma drenagem localizada em algumas zonas mais críticas para tentar realmente aumentar a produtividade, poder intervir mais cedo e termos uma rega mais facilitada. Zona foi aplicado este tipo de equipamento simples, com drenos que se vão pondo com nível até às linhas de água. E fica a drenar cada vez que está a chover, ou mesmo na primavera, quando há excessos de rega. Os batentes. Este é um problema crítico também de manutenção. Os pivôs que não fazem a volta completa têm estes batentes para terminar o percurso. E há um assunto muito grave, que é como estes pivôs não andam à roda, nesta zona vai ficando um monte de lama, e muitas vezes esta zona que estamos a ver, que é um ferro que bate neste outro ferro e faz parar o pivô, se esta zona do pivô subir com a lama,
chega a um ponto que pode escapar e pode-se partir o pivô todo. Portanto, todos os anos devemos corrigir toda esta zona do pivô para não termos problemas um dia de escapar no batente. As pontes por cima das linhas de água é outro ponto crítico. Normalmente estas manilhas que se põem nestas zonas acabam por ser, com a rega, caem parte do terreno e muitas vezes, se não tivermos o cuidado de as manter ao longo entre as campanhas, podemos ter acidentes graves dos pivôs caírem para dentro das valas. Outro dos assuntos mais críticos é as árvores. As árvores crescem e muitas vezes há o esquecimento, porque ano passado passava, há 2 anos passava, mas ao crescerem as árvores, se não for haver o cuidado todos os anos de prever onde é que a árvore está a crescer e se vai bater, às vezes não é preciso que o pivô todo bata na árvore, basta haver um desequilíbrio do lance do pivô, que temos logo o problema de podermos pôr um pivô no chão com facilidade. Normalmente, nas coberturas totais, estamos a proteger os equipamentos porque é aqui que há rupturas muitas vezes. Depois, com a mobilização, estas eletroválvulas levam os toques de uma grade de discos ou de qualquer alfaia, de um reboque, e durante a campanha é que vamos ter o problema, porque ficam estalados ou ficam com alguma lesão que depois vem a aparecer só, como não estamos a regar durante o inverno, vem a aparecer só depois quando se inicia a rega. De preferência, devemos proteger os equipamentos, os furos. Neste caso, foi a aplicação aqui de um marco antigo que protege também esta canalização. Isto é muito importante porque muitas vezes há pessoas que vêm prestar serviços, não conhecem o local destes equipamentos e, sem querer, destroem e podem pôr em causa aqui a capacidade destes equipamentos. Devemos marcar nas coberturas totais os fins dos setores para tentar testar se eles estão entupidos ou não. Porque quando temos uma seara de milho, não sabemos onde é que é o último expressor de cada setor. E, portanto, o que nós fazemos é marcar com esta cor, de forma a podermos fazer a manutenção e ter a certeza que estamos a corrigir todos. Porque ao ver se todos os setores estão a regar, temos que saber quais são os fins dos setores. E, portanto, o fim do setor deve ser marcado para podermos corrigir e ter a certeza que estamos a fazer uma boa manutenção. Substituições preventivas. Muitas vezes estamos a fazer substituições só quando temos as avarias. Mas há avarias, isto é exatamente como um avião ou um helicóptero. Não podemos estar à espera que haja percas de capacidade de intervenção, porque depois vamos ter muito mais prejuízo, vamos ter dificuldade em fazer alterações de peças. E, portanto, temos que avaliar se as tubagens vão poder-se partir, que é o ponto crasso dos pivôs, é a própria tubagem partir durante a campanha. Devemos ter algum estoque de peças, porque muitas vezes é difícil ter peças para substituir em tempo útil. As eletrobombas, turbinas, tudo isso deve ter atenção se no mercado há capacidade de intervenção, se não devemos ter algum estoque para podermos resolver rapidamente, principalmente se os pivôs forem terrenos de areia que têm muito menos capacidade de retenção de água, e isso vai fazer com que não possam estar parados mais do que algumas horas. Se os furos, que na nossa zona que nós regamos de furos, têm dado problemas nos anos anteriores, devemos corrigi-los durante o inverno. Chupadores e condutas de aspiração, é durante o inverno que devemos fazer os testes, devemos retirá-las, ver se está tudo em ordem. Isto está aqui o caso de um pivô que dobrou, que, portanto, no fundo, perdeu a estrutura, e isto deve ser evitado durante a campanha e, portanto, a prevenção é a alteração destes tubos, mesmo antes deles partirem. As auditorias hidráulicas e energéticas. Para um bom equipamento estar bem, trabalhar bem e ter boa eficácia na aplicação da rega e na aplicação da energia, deve haver um programa de manutenções. Hoje há várias empresas. Temos o Cotre, que já está a dar que está a fazer auditorias aos equipamentos. Na zona da Golgã, a Agrotejo também já faz este serviço. E isto é fundamental, e o próprio agricultor pode fazer também medições dos hábitos, dos pivôs, das coberturas, para ter a certeza que está a fazer uma boa rega e não está só, no fundo, a deitar água para cima das searas. Temos aqui uma imagem típica de um pivô mal dimensionado, com problemas de pressão, que depois vamos ter, no limite, este tipo de problemas. Mas muitas vezes não se consegue ver na própria seara diferenças razoáveis de uniformidade de rega. E, portanto, estas auditorias são fundamentais. Também os consumos dos motores, ver se a nível de energia se estão dentro do que está previsto para os seus
ver esse equipamento e tentar perceber se tudo funciona bem. Estas são as nossas auditorias hidráulicas. No fundo, fazemos também nas coberturas a aplicação de copos para ver se está distribuído como deve ser. Fazemos, no fundo, o consumo em amperes, medimos as voltagens e tentamos perceber se há desvios. Este registro fica feito de um ano para o outro e podemos ir vendo qual é os milímetros que estamos a aplicar por hora, etc., para corrigir as cartas de rega. Nunca semear antes de testar a rega. É fundamental, antes de semear, termos um pivô a funcionar. Devemos dar sempre uma volta ao pivô, tal, não é preciso ser a totalidade a regar, mas a seco deverá fazer a totalidade da passagem e deverá regar durante alguns tempos para termos a certeza que depois, quando é preciso aplicar o herbicida, quando é preciso fazer uma emergência, não é aí que vamos ter que ver se o pivô funciona ou se ele tem alguns problemas e principalmente que teve um inverno completamente parado. Esta é uma regra que não deve ser nunca esquecida. Agora vamos avaliar quanto é que custa uma avaria ou um atraso na rega. Para um hectare de milho que possa ser produzir 15 toneladas a 200 euros, estamos a falar em 3.000 euros por hectare de faturação. Num pivô de 50 hectares, estamos a falar em 150.000 euros. É aquilo que a gente fatura em cima de um pivô. Um dia de parado na floração, podemos ter percas de 3%. Portanto, podemos perder 4.500 euros por um dia parado na floração. Isto para termos uma ideia, o que é que devemos fazer em prevenção, em manutenção preventiva. Se tivermos 10 dias de ciência de rega, podemos perder 20%. E 20% num pivô de 50 hectares são 30.000 euros. Muitas vezes temos dificuldade em gastar 1.000 ou 2.000 euros numa prevenção, mas para ter uma ideia, esta é a realidade e muitas vezes fica esquecida e depois, quando os acidentes acontecem, é muito difícil recuperá-los. Só um sistema bem dimensionado pode manter a produtividade alta, pode garantir produtividades altas e homogéneas. É com este cuidado, com esta atenção durante o inverno e mesmo durante a campanha que podemos preparar uma boa campanha de rega, podemos ter um terreno preparado para receber o nosso investimento cada vez maior e, sendo assim, vamos ter uma campanha mais descansada, com avarias menores. Há sempre avarias à mesma, mas com uma boa prevenção podemos evitar custos e podemos ter a máxima produtividade que os nossos equipamentos e que os nossos solos permitem. Muito obrigado.